Gente linda, estamos iniciando mais um Minuto de Prosa. Fantástico. É uma empolgação total estar com vocês hoje, neste momento, meio-dia da segunda-feira. Você vem me acompanhando, né, nos outros episódios e hoje nós vamos falar um pouco sobre sonhos. Quais são os sonhos que você está realizando? Você está realizando esses sonhos? Você sabe como fazer? Bom, sonhos são coisas que a gente deseja com tanta energia que a gente se organiza para alcançar esses sonhos. E eu digo sempre que uma das habilidades do racismo é tirar da pessoa negra o direito de sonhar. Porque se eu não vejo, eu não consigo entender que é possível, que é para mim e que existe um caminho. Ninguém consegue resolver o que não vê. Vocês vão sempre ouvir eu utilizando essa frase, porque essa frase para mim é a eureka da minha vida. Mas porque você é assim, você é assado. Se você não enxerga que você não é, né? E aí tem um outro ditado que diz que se você acredita que vai dar tudo certo, você tem razão. E se você acredita que não vai dar, você também tem razão. Porque está relacionado às suas crenças, os seus valores. Então, a primeira atividade que eu vou dar para você agora é: faça uma lista dos seus sonhos. Os sonhos mais mirabolantes que você puder. Sem regras. Sonhar não existe regras para sonho. Porque a mente não tem início, não tem fim, não tem meio. A mente não tem presente, passado e futuro. Ela simplesmente é. E nós que vamos criando, né, esses rótulos, esse tempo. Então, o tempo que a gente vê no Ocidente é diferente do tempo que a gente vê no Oriente, porque a relação com o tempo é totalmente diferente. Então, quando a gente pensa em ancestralidade, a nossa ancestralidade vivenciava o tempo de forma diferente, se relacionava com esse tempo de forma diferente. E nós, nessa nova era, com a tecnologia, que é fantástico, como vocês sabem, eu sou da área de tecnologia, mas a gente vive num processo acelerado, mental, espiritual, material, uma pressa. Só que existe o tempo, né? E o tempo é diferente. E eu sempre digo, se você quiser minimamente estar alinhado cronologicamente, vivencie a natureza. O tempo de tudo vem da natureza. A natureza determina esse tempo. E aí, para voltar nesse tempo, eu vou falar sobre sonhos. Desde criança, né? Eu sonhava em ir para o Egito. Desde criança. Então, eu sempre quis ir para a África para conhecer, para saber, principalmente para desmistificar as histórias que são contadas sobre a África. A África tem 56 continentes. A África foi a precursora do mundo. Mas a gente sempre ouviu que a África é pobre, que tem guerra, que as pessoas morrem de fome. É mentira? Não. Mas existem tantas outras coisas maravilhosas que existem na África. Hoje, se existem os celulares e tem peça para celulares, existe porque é na África que é retirado todos os metais necessários para que isso aconteça. Os maiores polos tecnológicos estão na África. Você sabia disso? Provavelmente não, porque você continua dando uma gulgada, perguntando sobre África e vai sempre olhar as mesmas fotos. E meu convite para você é: o que você não está vendo que, se você visse, mudaria tudo? E isso está relacionado a sonhos. Então eu resolvi que eu queria ir para o Egito. Eu demorei mais ou menos, vamos lá, tenho 20 anos, né? Eu demorei mais ou menos umas 3 décadas para realizar esse sonho. Mas ele nunca saiu da minha mente. E quando eu estava preparada, quando eu tinha dinheiro, quando eu entendi o que de fato significava aquilo para mim, eu fui. E não é à toa que eu comprei lá essa Nefertiti linda. Nem vou dizer qual que é o material, nem quanto foi. Mas essa Nefertiti linda que é para eu me lembrar desse poder que ela tinha, a mais bela.
dessa inteligência, dessa sagacidade, desse poder de organização, planejamento, desse poder de levar uma nação à frente. No Egito eu conheci todos os lugares que eu pude conhecer, históricos. Foi sensacional, foi uma energia assim fantástica. E foi muito interessante que eu fui com um grupo de consteladores. Então a gente fez várias constelações em vários espaços. E o Egito tem uma energia ímpar. E uma das coisas mais lindas que aconteceu no Egito para mim foi subir o Monte Sinai. Mais de 2.000 quilômetros subindo. E lá, e por que eu gosto de viajar, né? Acho que é importante a gente trazer. É lógico que tem toda a questão cultural que você conhece, tem todos os lugares que você passa, mas a questão maior para mim quando eu viajo é a questão cultural. E muito mais que isso, eu entender que eu posso sim estar em todos os lugares. Então, até agora, eu viajei poucos países, viajei só 6 países, mas até os meus 60 anos terei passado por mais de 30 países. Esse é o meu objetivo quando se fala em viagem. E quando a gente fala em sonho, você precisa de um objetivo. Né? Que sonho é esse? Por que você quer realizar esse sonho? E muitas vezes você fala, nossa, mas eu quero realizar esse sonho e eu não consigo. Muitas vezes a gente não consegue porque é importante para outra pessoa. Não é importante para a gente. Eu vou trazer um exemplo. Eu dirijo, mas eu não gosto de dirigir. E eu sempre falava, putz, casei, tinha carro, me separei, fiquei sem carro. E aí eu falei, preciso comprar um carro. Porque eu ando muito, me locomovo muito, é muita coisa. Preciso comprar um carro, e pesquisava, e buscava, e juntava dinheiro, e gastava dinheiro, e juntava, e viajava com dinheiro, e nunca comprava um carro, nunca. Até que um dia eu parei e perguntei para mim, isso é meu? Esse sonho é meu? É eu que quero isso? Quando eu entendi que não era o que eu queria. A partir daí eu peguei e comecei a idealizar a minha amada e papapá Tina Turner. Decidi comprar ela numa semana. No outro mês eu estava com a minha moto. Com a minha Harley Davidson. Azul, escura e azul clara. Linda. Quando eu tô com ela, gente, eu me sinto tão demais. E era uma coisa que eu queria. Eu fui lá e realizei. Passei pelo processo certinho, fiz aula na autoescola, fiz aula com um professor de Harley, porque era uma coisa que eu não conhecia. E aí é importante a gente entender também que para ter um sonho, realizar um sonho, existe um trabalho. Eu sonhei e vai cair do céu. Não. Você sonhou, você vai planejar, você vai pensar passo a passo desse planejamento, você vai pensar como é que vai ser, você vai pensar quem vai te ajudar. Quando eu resolvi que ia comprar moto, eu falei para o Universo, manda alguém para mim, por favor, que tenha conhecimento sobre Harley. Comecei a fazer curso de inglês com o professor, conversa vai, conversa vem. Um dia eu estava com uma camisa laranja e uma calça preta, e ele falou, você sabia, você gosta de moto, assim, amo moto. E você sabia que a cor da Harley é essas cores? Eu falei, sim, por isso que eu gosto muito. E eu quero comprar uma. E ele me ajudou nesse processo. Ele foi comprar comigo, ele me indicou a pessoa que eu podia falar, a Marcela, uma maravilha, uma mulher fantástica, que me ajudou nesse processo, me ajudou com o seguro. Foi sensacional a experiência de comprar a minha moto num lugar onde as pessoas quisessem vender, independente da minha cor. E a partir daí, agora com a Tina Turner, eu vou vivendo outras experiências, que por mais que eu faça o mesmo caminho todos os dias, eles são diferentes. Porque eu começo a ver coisas que eu não via, eu começo a ter que parar vários cenários que eu não parava antes, eu tenho que passar por várias experiências que eu não vivenciava antes. Isso, para mim, é imprescindível. Enquanto criadora, enquanto inovadora, eu preciso estar em ambiente fazendo coisas totalmente diferentes. Para quê? Para que a minha mente não fique com um mindset fixo, que é acreditar que só pode ser assim, só pode ser dessa forma e só tem esse caminho. Para mim, o maior objetivo para mim, quando eu penso em ajudar pessoas, é trazer para as pessoas o máximo de informação possível para que elas consigam ampliar a sua consciência e fazer melhores escolhas. Não existe só uma escolha, não existe só um jeito, não existe só uma forma. Você pode fazer de formas diferentes, mas a maioria das vezes ele está acostumado com um caminho só.
está acostumado a fazer só de um jeito. E meu convite para você é, se eu quero sonhar, se eu quero treinar a criatividade e a inovação, eu preciso estar em lugares diferentes. Então, quando você sair da sua casa para trabalhar, faça caminhos diferentes, utilize transportes diferentes, pare, conheça, entenda, porque quanto mais escurecido você tem para você, o que é importante para você, o que te motiva, mais você vai ter energia para avançar. E tem uma outra frase que eu também adoro, que é: a disciplina te leva para lugares que a motivação não te leva. Então você pode ser muito motivado, mas se você não tiver disciplina, se você não tiver constância, se você não tiver planejamento, se você não tiver organização, se você não tiver meta e não controlar e acompanhar essas metas, você não vai conseguir alcançar mesmo. E um outro ponto que é extremamente importante, para que essa história de que eu consegui tudo sozinho, que eu resolvo tudo sozinho, não, você vai precisar de alguém. Você sempre precisa de alguém, porque o ser humano foi programado para viver em comunidade. Então não adianta dizer, eu vou conseguir, eu fiz faculdade sozinha. Não. A sua família deixou de fazer, deixou de comer, deixou de pagar para que você pudesse fazer faculdade. Então a minha mãe era costureira e ela falava pra gente: estuda em primeiro lugar, se quer ir pra balada, se quer passear, você pode. Mas estuda em primeiro lugar. E isso eu levei para a vida. Então, eu adoro viajar, adoro passear, mas a educação, seja ela qual for, é uma prioridade para mim. Então, todo mês eu estou fazendo um curso diferente, todo mês eu estou conhecendo uma coisa diferente, seja online, seja presencial. E um outro ponto que é imprescindível para as pessoas pretas desenvolverem para realizar esses sonhos é o network. Sem network, gente, fica muito difícil você ir para o próximo nível. Sem network, fica muito difícil você conquistar as coisas que você quer. E aí, por que eu trago essa questão do network? Para que a gente pudesse estar nesse podcast, eu resolvi fazer podcast há um tempo atrás, mas eu sou uma pessoa que trabalha muito com a energia. Eu observo, eu vejo, então eu conheci vários lugares que eu queria, lugares muito fantásticos, que faziam entregas incríveis, mas que energeticamente não faziam muito sentido para mim. E a partir daí eu comecei a olhar a Evelyn. Então eu não vivo na internet, mas as coisas que eu gosto, eu vou pesquisar, vou procurar. Comecei a observar a Evelyn, então nós nos encontramos no Encontro de Mulheres do Brasil e etc. E eu vi todo esse movimento, até que foi chamada para o Noma, é isso? Gêmona? Fui chamada para o Gêmona e lá eu participei de um podcast e entendi que ela podia ser a pessoa que me ajudaria a realizar esse objetivo. Então, ela tem a forma dela de trabalhar, tem parceiros para poder fazer as coisas acontecerem, de uma forma diferente do que eu visualizava, mas é o que entregou o que eu buscava. Então, você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, não tem como o universo resolver. Eu sempre falo que o universo ele traz muita coisa assim, ele me traz muito insight. Eu pergunto e sempre vem a resposta. Então, quando você acredita que você resolve tudo sozinha, que você tem que dar conta sozinha, você perde a oportunidade de trocar. Você perde a oportunidade de tornar a sua vida mais leve. Então, se relacione com pessoas que vão falar o seu nome numa mesa cheia de oportunidades. Se relacione com pessoas que vão levar você aonde você quer. E aí não é se relacionar de uma forma leviana. É se interessar por pessoas. Tenha interesse por pessoas, em conhecer as pessoas, a sua história, por que elas fazem o que elas fazem, como elas fazem, o que motiva essas pessoas a viver, quais são os valores, quais são as crenças, quais são os planos dessas pessoas, como você vai poder auxiliar as pessoas a conquistar os planos delas. Então, quando eu resolvo fazer um podcast, eu não estou realizando só o meu sonho, não estou realizando só o meu objetivo. Eu também ajudo as pessoas ao meu redor a realizar o delas, mesmo que elas não tenham clareza sobre isso. Por quê? Muitas vezes a pessoa está pedindo um parceiro, muitas vezes a pessoa está pedindo um direcionamento, muitas vezes a pessoa está pedindo uma palavra, que com o meu podcast, que com a minha fala, que com a minha presença, vai impactar no dia a dia dessas pessoas e nessas relações. Então, evite entrar em relações onde só você ganha ou só você perde. As relações exigem da gente equilíbrio, a vida vive de equilíbrio.
E a gente sempre vive muito desequilibrado. Ou a gente é muito emocional, ou a gente é muito razão, ou a gente quer muito dinheiro, ou a gente não quer nada de dinheiro. E para finalizar, falando sobre essa questão de sonhos, a minha irmã, conversando com a minha irmã falou o seguinte, que a gente tem uma sobrinha de 17 anos, a coisa mais fofinha, mais linda do mundo, da titia, a Catarina. E a Catarina está crescendo. Só que a Catarina é aquariana, né? Tudo devagar. E a mãe dela estava conversando muito com ela desse processo dela já sair da escola e ir para a faculdade. Né? Eu fui para a faculdade com 24 anos, foi quando eu pude pagar. E o objetivo é que com 18 anos ela já entre na faculdade, embora, para mim, acho muito cedo, mas ok. E a mãe dela falou para ela, eu podia estar muito melhor. Eu só não estou porque eu não fui ambiciosa. E para as pessoas pretas, ser ambicioso é errado. Para as pessoas pretas, dizer que tem dinheiro é errado. E aí a gente estava gravando esse episódio, fazendo essa gravação e brincamos com uma pessoa e a pessoa falou assim, mas eu sou rica. É maravilhoso ouvir isso. Eu mereço, eu trabalho, eu tenho que ser. E nós temos vergonha de dizer... Aí algumas pessoas falam para mim... Quando eu comprei minha moto, por exemplo... Ai, mas você não pode mostrar para as pessoas. Eu falei, meu filho... Se eu comprei uma moto para me andar, para me divertir, eu vou ficar me preocupada porque as pessoas têm inveja, porque tá chovendo, porque a polícia vai me parar. Foda-se, tá tudo bem. Eu tô com minhas coisas atualizadas, ok. Então, nós precisamos reconhecer, sim, somos ricos, somos prósperos, somos abundantes. Pode ser que eu não consiga fazer essa viagem agora, mas eu vou me planejar para fazer essa viagem. Então, eu me planejei 6 meses para ir para o Egito. Há pouco tempo, há um mês atrás, sei lá quanto tempo atrás, eu fui para a Argentina, que era um lugar também que eu falava que era putz, ir para a Argentina, um bando de racista. Porque é um bando de história que a gente ouve sobre os lugares. Eu fui para a Argentina, passei racismo. Nada comparado ao Brasil. Nada comparado ao Brasil. E o racismo, como é que o racismo existe naquele lugar? Não tendo nenhuma pessoa preta. Eu passei 7 dias na Argentina. Eu vi mais 2 pessoas pretas durante todo esse trajeto. Isso quer dizer que não tem pessoas pretas? Tem. Mas elas estão nos extremos. Isso é se elas existirem, porque a Argentina ela foi muito sagaz, muito inteligente em eliminar a negritude de lá. Então, nós precisamos vivenciar as experiências, parar de ouvir o que as outras pessoas estão dizendo sobre o lugar, parar de ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre uma determinada pessoa. Vá lá e conheça. Só você conhecendo, você vai saber se é para você ou não, se você dá conta ou não, se, sabe? Nós precisamos aprender a criar as nossas próprias narrativas em relação às nossas experiências. E é isso, falar sobre sonho para mim é muito legal. Sugiro que você aí busque na internet um roadmap, que é onde você vai olhar para o seu sonho do final até o momento atual, que ele vai ajudar você a se organizar. Sem planejamento, sem disciplina, sem organização, sem constância, sem sucesso. Então, não busque o sucesso se você não é. Não busque o sucesso se minimamente você não consegue arrumar sua cama pela manhã. E é isso, gente, eu sou demais. Foi um prazer estar com vocês até agora. Aguardo você nos nossos próximos episódios, toda segunda-feira, ao meio-dia. Me siga em todas as redes sociais e, por gentileza, indique a Negrona para várias pessoas, para que a gente possa expandir essa voz e auxiliar o maior número de pessoas. Ai, é assim, amo vocês!